Olá, mais uma vez seja bem-vindo para mais um podcast aqui no nosso canal. Meu nome é Teodoro Reis, então nós vamos hoje falar de um aspecto. Bom, quando isto me veio na mente, eu estava caminhando, eu estava ouvindo uma pregação e a pessoa falou um versículo que me chamou muita atenção. A passagem que Pôncio Pilatos pergunta a Jesus: tu não respondes, tu não sabes que eu tenho poder para te mandar prender ou te soltar? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse que nenhuma autoridade terias sobre mim se essa autoridade não te fosse dada do alto. Nós podemos encontrar isso no livro de João 19, versículo 11, dependendo da versão. Veja que, através desta passagem, Jesus mostra claramente que quem nos concede a autoridade é Deus. Por isso que a Bíblia diz que não existe autoridade que não tenha sido instituída para Deus. E se Deus é que te concedeu a autoridade, para que Ele te concedeu essa autoridade que você tem? Será que Ele te concedeu essa autoridade para você mandar matar? Para que você possa escravizar aqueles que estão à tua volta? Para que você usasse da autoridade para se apropriar, como se você fosse dono de tudo? Porque nós temos que saber, se Deus concede essa autoridade, Ele também tem poder para tirar essa autoridade. E não há autoridade que não tenha sido estabelecida por Deus. E aqueles que não conservaram a sua posição de autoridade, Deus lhes conservou nas mais densas trevas. Agora, quem é você para se orgulhar? Dizer que eu sou presidente da República, eu sou governador, eu sou chefe de Estado-Maior, eu sou o representante máximo do Exército, da Polícia. Lembre-se de Naamã. Lembre-se de Naamã. Obrigado, Senhor. Lembre-se de Naamã. Por meio de Naamã, Deus deu vitória ao exército sírio. Mas Naamã tinha um problema. Ele tinha lepra, todo o corpo. Mas ele era a autoridade. Nós vamos ver um outro exemplo de alguém que se engrandeceu, que conquistou, que desenvolveu, fez crescer a grande Babilônia, mas que Deus fez ele viver como um animal. Ele era uma autoridade, ele era grande, ele mandava abater exércitos, mandava abater reinos. Mas quem é que governa sobre reinos? Nós vamos começar a partir da passagem do livro de João, capítulo 19, versículo 11. É que nós vamos ver que Jesus responde a Pôncio Pilatos. Mas para nós possamos entender, vamos começar de 10. João 19, fala do Evangelho de João 19, versículo 10. Assim diz: Pilatos então disse: você não quer responder? Você não sabe que tem autoridade tanto para mandar soltá-lo como para mandar crucificá-lo? Veja aqui o que diz Pilatos. Pilatos reconhecia que ele era uma autoridade. Ele reconhecia que tinha um poder. Ele que podia mandar prender quem ele quiser, que podia mandar soltar quem ele quiser. Mas uma coisa Pilatos esqueceu. Está na resposta que Jesus deu. Vamos ver o que Jesus disse no versículo 11. Jesus respondeu no versículo 11: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque essa autoridade lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é mais culpado que o Senhor, porque quem deu a autoridade àquela pessoa para prender ou entregar Jesus a Pôncio Pilatos? E quem deu a autoridade a Pilatos para mandar prender, para mandar soltar ou crucificá-lo?
Outra passagem diz que nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não fosse dado. Não, Jesus nos mostra, por meio desta passagem, que quem concede a autoridade é Deus. E não existe autoridade que não tenha sido estabelecido por Deus. Por Deus, perdão. Os governos que nós temos, seja o presidente da República, seja o rei da Inglaterra, seja o rei da Espanha, qualquer autoridade na mais alta estatura do mundo inteiro, quem concede a autoridade é Deus. É Deus que concede a autoridade. Mas a questão é, quando Deus nos concede a autoridade, como é que nós devemos usar desta autoridade? Muitos têm se apropriado da autoridade e têm se exaltado e têm se perdido e têm sido abatidos. Porque Deus é que exalta e é Deus que humilha. Mas Ele, porém, se deixa achar pelos contritos e humildes de coração. Muitas das vezes, quando Deus quebra a corrente ou quebra a coroa do rei, é para que ele aprenda a ser humilde. Deus quer lhe salvar. Apóstolo Paulo orou 3 vezes. Senhor, me livra desse espinho, tira-me esse espinho, tira-me esse espinho. Deus disse, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo reconheceu, quando ele era fraco, era forte. Porque ele não confiava na sua força. Não confiava no seu poder, na sua autoridade, mas confiava em quem? Em Deus. Para que ele tirasse os olhos completamente dele e colocasse os olhos em quem? Em Deus. Veja o que Jesus diz aqui no livro de Mateus 28, 18. Nós vamos ver aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus 28, 18. Veja, Jesus, porém, se aproximou deles e lhes disse: Deus tem me dado autoridade sobre tudo o que está no céu e na terra. Outra versão diz que Deus me deu toda a autoridade sobre todas as coisas. Veja, Deus deu a autoridade a Jesus. Está aqui. Mateus 28, 18. Jesus, porém, se aproximou deles e lhes disse, eles quem? Os seus discípulos. Deus tem me dado autoridade sobre tudo o que está no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos em todas as nações da terra, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem a elas a obedecer a todas as coisas que eu ensinei a vocês. E eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Veja que Deus, Jesus, ele recebeu toda a autoridade. Deus lhe concedeu toda a autoridade. Agora quem era? Pilatos, para mandar prender ou soltar Jesus, mandar crucificar ou soltar Jesus. E se Pilatos mandou crucificar, porque o povo pediu para que crucificassem Jesus, fazia planos de Deus. Então você percebe por que Deus estabeleceu autoridades. Estão a seus serviços. Estão ao serviço de Deus as autoridades. Nenhuma autoridade foi constituída para si mesmo, para que ele mesmo fizesse os desmandos. E eu pergunto assim, senhor presidente, senhor governador, senhor rei, senhor ministro, senhor apóstolo, senhor profeta, quem te concedeu a autoridade que você tem? E o mesmo que concedeu a autoridade, será que está feliz com o trabalho que estás a fazer? Será que ele está contente com o que estás a fazer? Será que as pessoas à volta terão um bom testemunho a respeito da tua autoridade? Veja o que Jesus diz. Vamos abrir no livro de Mateus 24. Mateus capítulo 24, versículo 45. Quem é, então, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou a responsabilidade de tomar conta dos outros servos e lhes dar comida nas horas certas? Feliz é o servo que estiver fazendo assim quando o seu Senhor chegar.
Digo a verdade a vocês, ele o colocará para tomar conta de todos os seus bens. Por outro lado, imaginem um servo mau. Ele diz consigo mesmo: meu senhor vai demorar para voltar, perdão. E então começa a bater nos outros servos e a comer e beber com bêbados. O senhor desse servo chegará num dia que ele não espera e numa hora que ele nem imagina. Ele o castigará com severidade e o condenará a sofrer o mesmo destino dos hipócritas. E lá eles vão chorar e ranger os dentes. Senhores, nós não devemos nos esquecer. Se Deus lhe concedeu a autoridade que Ele concedeu, é para o serviço de Deus. Seja presidente, seja governador, seja líder de uma empresa. Deus concedeu-te a autoridade para direcionar, para usar essa autoridade a favor daqueles que vão herdar a salvação, aqueles que vão herdar as bênçãos de Deus. Por meio de quem Deus vai te conduzir à terra prometida? Por meio de Potifar. Deus fez com que aquele fosse um percurso que José teria que percorrer até chegar à terra prometida, que era ser governador do Egito. Na prisão, aquele que era responsável pelas celas viu que José tinha habilidades e fez com que José tomasse conta de tudo. Até que um dia foi recordado com aquele que estava preso. Diz que eu lembro de alguém que falou a meu favor que eu seria restabelecido ao cargo de copeiro. E quando voltou, José foi colocado como governador do Egito. Olha que não foi segundo habilidades, capacidades humanas. Quando Deus mandou o profeta Samuel que fosse ungir a Davi, o que aconteceu? O pai mostrou todos os filhos que estavam disponíveis. Deus disse: eu não escolhi, eu rejeitei, igualmente a todos. Por quê? Porque eu não olho com os olhos do homem, mas olho para o coração. Deus tinha encontrado em Davi o homem segundo o seu coração. E Davi foi ungido rei. Foi-lhe confiado uma autoridade. Ele era uma autoridade sobre Israel. Era o rei de Israel. Mas essa autoridade não era para Davi se apropriar e começar a construir palácios. Embora ele tenha dormido com mulher, começou a construir palácios. Ele disse assim: eu já não preciso mais do Senhor. Eu já tenho a autoridade que eu preciso. Quando mais você é confiado em uma grande posição, você precisa de Deus para que Ele possa te direcionar. O que está acontecendo com o nosso país agora? Se o mais alto líder, posição desse país, confiasse em Deus, confia em Deus, dê uma oportunidade, procura saber qual é a opinião de Deus neste momento, acerca da sua governação. Deus vai falar, mas não procure Deus onde Ele não está. Não se engana. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não se engana. Procure e achará. Qual é a opinião de Deus sobre a nação de Moçambique neste momento? Qual é a opinião de Deus sobre a nação da África do Sul neste momento? Qual é a opinião de Deus sobre os Estados Unidos neste momento? Por que Donald Trump voltou a ser presidente, voltou a ser confiado à posição de autoridade? Qual é o plano de Deus? Não nos enganemos. Quando você é confiado à autoridade, é para você servir a Deus com a autoridade que foi concedida. Você está se apropriando da sua autoridade. Está permitindo com que o seu povo seja aniquilado por aqueles que foram concedidas as baixas autoridades. Você, polícia, é uma autoridade e nós temos que orar pela polícia. Temos que orar pelos governadores. Porque vocês exercem autoridade sobre o povo. Mas como é que vocês estão a exercer essa autoridade? Veja aqui o que diz... Perdão, o que diz João Batista quando foi enviado? Vamos ver. Lucas capítulo 3.
Vamos começar. Bom, nós podemos começar do versículo 1, mas eu vou começar do versículo 7, no livro de Lucas, capítulo 3. João dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: raça de cobras venenosas, quem ensinou a vocês como escapar do castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês mudaram o seu comportamento. E não comecem a dizer entre vocês mesmos: somos da família de Abraão. Porque eu conheço as orações, eu sei como deve-se orar, sei que devo... Não é o suficiente. Não que não fosse preciso, mas não é o suficiente. Somos da família de Abraão. Pois eu lhes digo que até destas pedras Deus é capaz de fazer parentes que venham, que vêm da família de Abraão. O machado já está pronto para cortar a árvore pela raiz. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e jogada no fogo. E a multidão perguntou a ele: então, o que devemos fazer? E ele lhes respondeu: aquele que tem 2 túnicas deve dar uma a quem não tem nenhuma. E aquele que tem comida deve repartir com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também vieram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? E ele lhes respondeu: não cobrem mais do que a lei manda. Aquilo que foi instituído no estado moçambicano, vocês não devem cobrar mais do que isso. Seja no estado angolano, seja português, aquilo que foi estabelecido no estado, não cobre mais do que foi estabelecido no estado. Não cobre mais do que a lei manda. Alguns soldados lhes perguntaram: e o que nós devemos fazer? Ele lhes disse: não tirem dinheiro de ninguém e nem acusem ninguém injustamente. Contentem-se com seu próprio salário. Veja, seja soldado, seja polícia, contente-se com seu próprio salário. E você é uma autoridade, e sendo uma autoridade, o seu dever é proteger, é amparar, é cuidar, é tratar das feridas. Quando um soldado está a ser abatido, quando vocês estão na guerra, quando estão todos a ir atacar o inimigo, quando um é abatido, o outro posta reforço, em faixa, leva ligadura, leva alguma coisa, em faixa para estancar o sangue. Então, por que não estancar o sangue do povo que está sendo derramado? Por que não estancar o sangue daquele que está a sentir fome? Por que não estancar os gritos das crianças? Vocês são autoridade. Essa autoridade foi-lhes concedida para usar em favor do próximo. Porque vocês também terão que prestar contas a Deus da vossa autoridade. Você, pastor, que está a liderar a igreja à força, está a tirar o mantimento das ovelhas e as ovelhas estão a ficar magras. Você é uma autoridade e a tua autoridade lhe foi concedida para você servir. E você terá que prestar contas a Deus. Não, por que você está se apropriando como se fosse teu? Veja aqui o exemplo que nos dão sobre autoridade. A autoridade não é só para expulsar demônios na igreja. A autoridade não é só para pregar a palavra, mas também para agir, praticar o amor, praticar a verdade, ter o espírito de mansidão. Pois o povo chora, clama pela verdade, pois o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não é só o povo, nós, para não dizer vocês, tem o dever de aprender, ouvir da parte de Deus o que Deus tem a dizer ao seu povo e levar essa mensagem de Deus e dar ao povo. E aqueles que são autoridade têm o dever de procurar saber qual é a opinião de Deus sobre um certo assunto. Qual é a opinião de Deus sobre esta situação atual que está a acontecer em Moçambique, está a acontecer no Brasil, está a acontecer em Cabo Verde, está a acontecer em Namíbia? Qual é a opinião de Deus com o que está acontecendo neste momento em Israel? Qual é a opinião de Deus que está acontecendo neste momento com o Irã, com a China?
Mas as autoridades, eles, porque têm a força do armamento, porque eles conseguiram construir um grande império, acreditam que já não precisam de Deus, mas esquecem-se que vão ter que prestar contas a Deus. Cada um de nós terá que aparecer no tribunal de Cristo para prestar contas daquilo que cada um fez. Veja o que Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade. Veja o que aconteceu com Nabucodonosor por conta do seu excessivo, ou do seu excesso, porque ele se achava, ele se engrandeceu. Vamos abrir o nosso livro de Daniel. Aqui nós vamos ler exaustivamente, mas é aqui onde nós vamos encontrar o centro de tudo que queremos transmitir sobre a autoridade. Vamos abrir o livro de Daniel, capítulo 4. Vamos começar do versículo 1 até 37. Vamos começar no Daniel a partir do versículo 1. Daniel 4, a partir do versículo 1 até 37. Vamos ver a experiência que Nabucodonosor passou por ele. Foi Nabucodonosor que foi sitiar Israel e levou aquele povo cativo. Para ficar cativo 70 anos. Nabucodonosor era uma autoridade e ele derrubou vários reinos. Vamos ver um outro contraste, que era Naamã, que mesmo sendo autoridade, ele sofria de lepra. Não significa que pelo fato de você ser uma autoridade não vai ter um espinho, mas esse espinho não é para te destruir, é para te manter humilde, é para Deus te guardar, para que você não se engrandeça, se orgulhe e se perca durante a jornada. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Então, vamos ler aqui no livro de Daniel a loucura de Nabucodonosor, nesta versão. Nabucodonosor enviou esta mensagem a todos os povos de todas as nações, de todas as línguas e todas as partes do mundo. Saudações a vocês. Desejo que vivam em paz e tenham prosperidade. Estou muito orgulhoso de poder lhes contar a respeito de todos os sinais e milagres que o Deus Altíssimo tem feito na minha vida. Nabucodonosor não era israelita. E se era israelita, me perdoem, me carenciava, se pode dizer, tinha carência desse conhecimento. Mas isso é para nós vermos que Deus usa quem Ele quiser e que nós não devemos ignorar os sinais de Deus. Porque se um povo chora, pede e clama por um novo reinado nesse local, cuidado você pensar que é mera vontade dos humanos, quando é a vontade do alto. Não subestime. Saudações a vocês. Saudações a vocês. Desejo que vivam em paz e tenham prosperidade. Estou muito orgulhoso de poder lhes contar a respeito de todos os sinais e milagres que o Deus Altíssimo tem feito na minha vida. Quão grandes são os seus sinais, quão maravilhosos são os seus milagres. O reino de Deus é eterno e o seu poder continuará de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava descansando tranquilamente no meu palácio, quando tive um sonho que me deixou muito assustado, e as ideias que passaram pela minha mente me deixaram aterrorizado. Por isso, ordenei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos para interpretar o meu sonho. Quando os adivinhos, feiticeiros, magos e caldeus chegaram, contei a eles a respeito do sonho, mas não conseguiram me dizer qual era o seu significado. Finalmente chegou Daniel, o qual é também chamado de Beltesazar. Em honra ao meu Deus, o Espírito dos Santos Deuses vive nele, e isto foi o que lhe falei a respeito do meu sonho.
Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que o Espírito dos Santos Deuses está com você e não existe segredo algum para você. Peço que me explique a respeito da minha visão e que me fale qual é o seu significado. Quando estava dormindo na minha cama, comecei a ter muitas visões.